Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas. E na aula de hoje nós vamos fazer a correção de atividades. Me acompanhe aqui no slide. Estaremos corrigindo as atividades da segunda etapa do ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 2, unidade 2, correção das atividades número 1. A primeira questão, ela trata o seguinte: sobre o nacionalismo, é correto afirmar. Quando eu estou falando de nacionalismo, eu estou falando aquela questão que traz uma identidade de pertencimento de um indivíduo a uma raça, a uma nacionalidade, a uma região. Então, a partir disso, a alternativa correta a ser assinalada é a alternativa C, porque ela traz esse sentimento de pertencimento a um grupo, a uma raça ou a uma regionalidade. Então, a alternativa C é a correta, e nisso a gente tem o nacionalismo como um sistema de desenvolvimento de um sentimento de pertencimento, que tem uma cultura, uma religião, que é algo em comum entre um povo ou uma raça. Assim, a gente tem também, por exemplo, no nacionalismo, podendo ser trazido ideias de superioridade de um país perante o outro, ou de uma cultura perante a outra, ou contribui também para políticas, seja de dominação, extermínio, como a gente viu no caso do próprio nazismo, que trazia esse sentimento de nacionalismo exaltado. Questão 2. Leia a frase: para mim, o mais absurdo dos costumes vale mais do que a mais justa das leis. A nossa legislação alemã contenta-se com evocar o espírito atual, notadamente o espírito francês, mas não faz alusão ao espírito do povo. Então, repare que nesse texto, que foi escrito pelo alemão William Sherlock, em 1810, ele está trazendo uma visão também de nacionalismo. Inclusive, quando ele fala, os costumes vale mais do que a mais justa das leis. Ele está falando do quê? De um senso de pertencimento de uma população que é feita por uma tradição. E ele ainda vai falar, a nossa legislação alemã contenta-se com evocar o espírito atual. Então, ele está fazendo uma crítica a essa questão e está falando, a gente deve evocar as ideias dos nossos antepassados e também daquilo que foi um projeto de construção do nosso país. Aí, nisso, a alternativa B, a alternativa correta a ser assinalada. E, como eu falei para vocês, o texto está exaltando, né, esses aspectos racionalistas, e ele traz também uma questão romântica na visão do autor ali, em que esses princípios liberais da Revolução Francesa, que foram repassados para a Europa naquele momento da expansão napoleônica, e que tinha também uma ideia de resgatar as tradições da nação alemã naquela citação. 3. Contrariando o colonialismo existente no século XVI, o imperialismo do século XIX tomou direções principalmente para a África e a Ásia. Então, quando a gente vê essa ideia do imperialismo, esse imperialismo ele vai buscar novas rotas ali de mercadorias, novos fornecedores, novos receptores para os seus produtos. Então, temos a alternativa D, sendo a alternativa correta. Então, o imperialismo ele é fruto de um desenvolvimento do sistema capitalista que que surgiu naquele período com as transformações causadas pela Revolução Industrial e, assim, vai ter economias globais juntos à concorrência econômica entre as nações industrializadas. Questão 4. A Conferência de Berlim, de 1884 e 1885, marca o IA. Então, quando a gente está falando dessa Conferência de Berlim, vocês têm que associar ela a uma partilha que aconteceu ali no continente africano. Então, essa partilha da África entre as nações europeias imperialistas, porque elas buscavam obter os recursos naturais desses países e também imporam uma certa dominação aos povos originários daquela região. A Conferência de Berlim, então, ela foi organizada nesse ano de 1884 e 85 pelo chanceler alemão Otto von Bismarck e ela reuniu representantes de 14 nações e, como mencionei para vocês, ela buscava trazer uma ocupação do continente africano e também debater questões que estivessem envolvidas num processo de delimitação das fronteiras. E nessa delimitação das fronteiras havia também um processo de retirar os recursos naturais que existiam ali no continente africano. Questão 5. Sobre o imperialismo do século XIX, são feitas as afirmações abaixo.
constituiu uma marca do capitalismo em sua etapa monopolista financeira? Primeira afirmação. Segunda afirmação, esteve associada à disputa entre as nações industriais por mercados consumidores. Terceira afirmação, estimulou a política econômica mercantilista dos estados absolutistas. A quarta afirmação, manteve acesa a crença da superioridade europeia em relação aos povos colonizados. E quinta afirmação, contribuiu decisivamente nas rivalidades que geraram a Primeira Guerra Mundial. Então, temos todas essas características, lembrando, essas afirmações, elas são sobre o sistema imperialista no século XIX. A partir disso, eles querem que você assinale qual dessas afirmações são corretas referente ao imperialismo nesse século. Então, a partir disso, temos a questão C sendo a questão correta, ou seja, a afirmação 3, ela não se encaixa nessas características. Então, as proposições que vemos, as afirmações 1, 2, 4 e 5, elas estão corretas. E a terceira está incorreta porque a política do mercantilismo e o Estado absolutista, eles estão associados ao colonialismo e não à questão do sistema do império ou do imperialismo. 6. Sobre a colonização do continente americano pelos europeus, analise a afirmação e marque a opção correta. Primeira afirmação, a colonização tinha como objetivo a extração de recursos naturais. Segunda, os povos nativos foram beneficiados com a presença dos europeus que levaram as tecnologias para sua comunidade. Terceira afirmação, dentre as consequências da colonização, pode-se apontar as guerras pela posse de terra dos povos nativos. E quarta, a colonização da América envolveu diferentes modelos tratados por alguns autores como exploração e povoamento. Então, reparem, aqui eles estão falando sobre o sistema de colonização e ele quer que você analise qual dessas afirmações está correta referente a isso. Então, temos a afirmação 1, 3 e 4, que são as corretas. Porque a colonização ali na Europa, que aconteceu no século XVI na América, tinha como objetivo exploração dos recursos naturais, tiveram que explorar uma mão de obra dos povos nativos, e outra, teve uma apropriação das terras desses povos nativos e teve guerras e conflitos, tá, existentes. Então, esse modelo de colonização, ele tem uma tendência de sempre tratar e desenvolver uma exploração feita nas colônias. Um exemplo disso é a Espanha e de Portugal e o povoamento das colônias inglesas e como elas exploraram as suas colônias. Questão 7. Sobre o conceito de colonialismo e suas características, marque a alternativa correta. Dessas alternativas, a que é correta é a alternativa D. Porque quando estamos falando sobre o conceito de colonialismo, estamos falando também que ela tem uma característica de estabelecer um domínio sobre um território, vai impor uma relação de subordinação, a colônia tem que obedecer à metrópole, então a colônia é justamente aquele país que foi colonizado, metrópole seria o país colonizador. Um exemplo que eu posso falar para vocês é que o Brasil, no período colonial, ele era a colônia de Portugal. Então, é um exemplo que citamos aí para vocês terem noção. Inclusive, quando vocês lerem a ideia de metrópole em obras literárias que tratam esse período colonial, a metrópole está se referindo a Portugal. Então, o colonialismo, ele sempre consiste na prática de estabelecer domínio territorial sobre uma colônia e contra a vontade dos habitantes e dos povos nativos daquela colônia em si ou daquela região que foi colonizada. Questão 8. Sobre a colonização na América, assinale a alternativa que apresente corretamente aspectos e elementos dessa prática. Então, a alternativa correta que trabalha e mostra os aspectos e elementos da colonização na América é a questão D. É um processo que se fez presente na América no século XV e século XIX, envolvendo a Inglaterra, Espanha, Portugal, acarretando a extinção de
povos nativos e até mesmo a diminuição desses povos nativos, quando não levou à extinção. Temos processos de miscigenação e também uso de trabalho escravo, ou seja, de pessoas africanas que foram escravizadas, retiradas do seu continente, retiradas do seu país e levados para as colônias. Então, a alternativa A é incorreta, porque o processo de independência tiveram início ali no século XVIII, com as 13 colônias do norte. A alternativa B está errada, porque os motivos da colonização espanhola e portuguesa não se estendeu por todo o continente. A alternativa C está incorreta, porque a colonização não ocorre em todo o continente ali no século XV, e ao chegar na América, a fase inicial das conquistas da colonização aconteceu ali no Caribe. Então, temos somente a alternativa D, que representa a questão correta. E indo para a nossa nona questão. Sobre a colonização africana, avalie as proposições. Então, ele está perguntando sobre a colonização africana. E é para você avaliar o que é correto que está sendo dito, e as que são verdadeiras você vai marcar V, e as que são falsas você irá marcar F. Dessas alternativas, as que a gente tem como verdadeira e falsa seriam, então, aqui a própria alternativa A. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Vamos olhar as proposições aqui, para vocês terem elas como assinalados, certinho? Então, a África ela foi colonizada por europeus, o neocolonialismo africano teve um auge nos séculos 19 e 20, e temos também aqui na última questão, dentre as consequências da colonização da África, pode citar a redução da população local, que foram características que realmente aconteceram. E assim, a gente tem uma das formas mais utilizadas pelos europeus ali, a questão de explorar o continente africano, escravizar os seus povos ali, e também temos características de neocolonialismo nesses períodos e nessa questão do desenvolvimento dessas regiões. Certinho? Então, terminamos assim a nossa aula. E até a próxima.